e a gente se encontra. Olá, muito boa noite. Dia 1º de dezembro, 20 horas, está começando agora pela TV Capital e canal Condominial News no YouTube, o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos sobre limitações ao direito de propriedade nos condomínios edilícios. Questão muito bem abordada no Código de 2002, Código Civil de 2002, onde previu que a função social da propriedade e o exercício da posse deveria respeitar ou deveriam estar protegidos acima de tudo ou ao lado de tudo, né, relativamente à questão da convivência coletiva. E para falar destes assuntos, estamos recebendo aqui no nosso estúdio, doutor Alberto Pequeno, ele que é advogado, professor, especialista em direito imobiliário e vice-presidente da Comissão Especial de Arbitragem da OAB Goiás, e também o profissional multifacetado Francisco Egito, ele que é advogado, contador, administrador, especialista em direito imobiliário, coordenador da pós-graduação em gestão condominial da Cândido Mendes e hoje nosso convidado. Está começando agora seu programa Momento Jurídico. Meu amigo doutor Alberto Pequeno, satisfação revê-lo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Doutor Caio, eu que agradeço. É sempre uma honra estar ao seu lado, participando aqui desse programa que a cada dia cresce e contribui aí com a discussão dos temas jurídicos relevantes, seja no cenário condominial, no cenário imobiliário, no cenário jurídico de um modo geral. E eu quem eu agradeço. Deixa eu também transmitir o meu abraço aqui, já meus agradecimentos ao amigo Francisco Egito, ele que do Rio de Janeiro gentilmente aceitou o nosso convite para participar aqui no programa Momento Jurídico de hoje, por link, e que me deu a graça, viu? Me deu a alegria de estar ao lado dele no último fim de semana aí num evento em São Paulo, me dando o privilégio de aprender com ele e assim, ouvindo ao vivo. Muito boa noite, Francisco. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Obrigado, doutor Caio. É um prazer estar contigo. Saúdo também nosso colega, doutor Alberto. Conte conosco sempre. Foi um prazer estar presente em São Paulo nesse final de semana, ladeado aí com um grande colega e outros colegas de todo o país que estavam presentes, de Sergipe, São José dos Campos, e foi um profundo intercâmbio, um aprendizado muito profícuo. Espero poder trazer alguma contribuição aqui para o seu evento, né? E novamente poder aprender contigo. Obrigado, meu amigo, obrigado. E bonito aí o fundo, né? A imagem de fundo aí. Tá em casa, doutor Francisco Egito? Meu querido amigo, essa é uma sala de reunião aqui da administradora de condomínio. A minha sala de advocacia, você não deve lembrar, tinha uma estante no fundo, ela sofreu por vazamentos e problemas com instalações hidrossanitárias. Não acontece em nenhum condomínio, em nenhum imóvel, né? Só aconteceu comigo, mas ela está em reparo. Mas eu estou aqui no escritório trabalhando e estamos aí disponíveis. Parabéns, muito bonita a sala. Para dar início então, ao nosso programa, doutor Alberto Pequeno, gostaria que você nos explicasse em que consiste o direito de propriedade e quais suas principais repercussões no mundo jurídico. Bem, o direito de propriedade é aquele que assegura a titularidade da coisa a determinada pessoa. A partir do direito de propriedade, a pessoa detém a posse, o uso e o gozo e a fruição da coisa. Então, esse direito, obviamente, em se tratando de matéria imobiliária, ele se consolida com o registro à margem da matrícula, né, no cartório de registro competente, e a repercussão do exercício desse direito há que se observar também, né, como o Dr. Caio já bem pontuou, a Constituição Federal de 1988 reforçou, com reforço, melhor dizendo, do Código Civil de 2002, reforçou a função do social da propriedade. Então, nesse primeiro momento, eu deixo até uma provocação já para o Dr. Francisco, né, de que as limitações ao direito de propriedade, obviamente,
são proporcionais à sua função social. Não sei se o Dr. Francisco e o Dr. Caio concordam com essa primeira ponderação minha, mas eu acho que o caminho genérico seria esse. Dr. Francisco Egito, gostaria de comentar essa primeira passagem? Rapaz, eu gostaria e, se possível, pedir até licença para estender um pouquinho, porque seria a pergunta mais aberta que nós temos, já que a gente pode fazer uma busca na dimensão histórica, na dimensão social e econômica da propriedade. Vou tentar não me alongar, mas é importante, o Dr. Pequeno conseguiu sintetizar muito bem, ele tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é a função social da propriedade, e eu acho que isso redimensiona o direito de propriedade, como também o condomínio redimensionou o direito de propriedade. Eu gostaria de ir um pouquinho mais lá atrás para trazer a raiz, né, do direito de propriedade. Então, quando entrarmos no condomínio, podemos entender alguns aspectos do Instituto Condominial das limitações. Bom, a propriedade ela vem adquirindo várias conotações políticas, filosóficas, sociais e econômicas ao longo dos tempos, né? Mas lá, desde os romanos, esse direito de propriedade, ele vinha lá do ius et utendi, et abutendi e fluendi, que era o direito de usar, gozar, fruir, dispor, positivado hoje no nosso artigo 1228. Os romanos, no entanto, a propriedade era ampla e limitada. Eles consideravam que esse direito de propriedade era usque ad inferos e usque ad sidere, ou seja, dos céus até o inferno. Tudo que pertencia acima e abaixo daquele terreno, daquela propriedade, era a extensão dos poderes ilimitados, né, daquele conceito que era muito forte entre os romanos. Essa propriedade, então, nos dias atuais, ela se presume plena e exclusiva, de fato, embora ela venha perdendo esse exclusivismo aí absolutista ao longo dos séculos. O conceito de liberdade, como você bem colocou no início, ele foi profundamente modificado com as revoluções burguesas, e tivemos lá a Revolução Gloriosa, a independência americana e principalmente a Revolução Francesa. Então, a classe que tomou o poder, a classe burguesa, ela amava a liberdade no âmbito contratual, para preservar as trocas, o comércio, os negócios. Mas no âmbito dos direitos reais da propriedade, eles foram muito conservadores, porque tinham receio de golpes de Estado, de revoltas. Então, só se constitui a propriedade, os direitos reais, pelo registro, como o nosso colega bem colocou, para preservar e garantir o direito daquela classe, que até hoje ela é hegemônica cada vez mais, porque, até por outros motivos que não compensa entrar muito aqui. Mas aí nós temos a tipicidade do direito real, que é um ponto interessante. Então, essa propriedade, que ela era absoluta e limitada, ela vem sofrendo algumas limitações, alguns redimensionamentos. Lá atrás, quando surge a urbanização, quando o nosso país começa a deixar de ser agrícola e recebe um contingente enorme de pessoas vindo do campo, principalmente no eixo Rio-São Paulo, essa propriedade ela teve que ser redimensionada, não só no Brasil, como também na Europa, na primeira crise de habitação. Por quê? Muita gente para morar, né? E não tinha espaço para essa turma toda. Então aí surge o parcelamento do solo, surge o fracionamento da propriedade e se constrói a propriedade, então, em planos horizontais superpostos. Ali é basicamente a origem do condomínio especial e edificações, e ali será onde teremos muitos problemas que nós abordaremos aqui ao longo do nosso debate, já que teremos problemas de vizinhança, de manutenção, limitações nos direitos de propriedade, enfim. Eu acho que, sem avançar mais, Caio, seria a colocação que eu faria. Se puder entrar na função social da propriedade, eu acho um tema bem interessante que poderíamos desenvolver e discorrer melhor. Aí eu estou à disposição, que é outro tema que eu gosto também. Maravilha, te agradeço desde já. É importante trazer essa evolução, até para que as pessoas possam entender a necessidade, como as coisas, como houve a evolução, a sua necessidade e agora, claro, os avanços. Parece-me que um desses marcos, e aí eu até gosto de parafrasear o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, que diz que o legislador de 2002, atento às inovações, promoveu o regramento específico, limitando o direito de propriedade, visto que a harmonia exige espírito de cooperação, solidariedade, mútuo respeito e tolerância, que deve nortear o comportamento dos condôminos. E aí eu gostaria, professor Francisco Egito, que você avaliasse a questão relativamente sobre a ótica, sobre o enfoque do Código Civil
com relação à questão da função social da propriedade. Aí eu só te pediria que a gente o fizesse de forma mais breve, até porque a gente tem um número grande de perguntas e já está chegando pergunta também das pessoas que nos acompanham pela TV e pelo canal do YouTube. Perfeito. Função social da propriedade, nesse particular, estaria no artigo 5º, já no seu caput, quando coloca a propriedade, a liberdade, a segurança e outros bens jurídicos relevantes, mas coloca a liberdade e os interesses sociais na vida antes da propriedade. Lá no artigo 22 e 23, garante o direito de propriedade, mas, de certa forma, condiciona ou direciona ou conforma, né, ou coteja esse direito de propriedade, que seria, então, um individualista, absolutista dos romanos, coteja com a função social da propriedade. Função social da propriedade, nesse particular, seria a supremacia, a preponderância dos interesses individuais, interesses coletivos sobre os interesses individuais. E aí, lá na ordem econômica e constitucional, artigo 170, inciso 3º, também se garante essa função social da propriedade. No Código Civil, em especial, como o doutor bem colocou, artigo 1228, se não me engano, o parágrafo 2º, primeiro, que coloca que o uso da propriedade está condicionado, limitado a aspectos econômicos e sociais. Esse é um ponto muito importante. E aí, Caio, trazendo para o condomínio, trazendo para a pandemia, o que seria, por exemplo, o uso da propriedade limitado à função social dentro de um condomínio? Função social, na sua acepção exclusiva de interesse coletivo sobre interesse individual, não na sua acepção econômica, valor trabalho, outros pontos que excederiam aqui nossa abordagem. Por exemplo, Maria Helena Diniz fala que, antes da pandemia, inclusive, que a função social seria colocar interesses de segurança, interesses de higiene, medidas de segurança pública acima dos interesses individuais de cada proprietário. Então, por exemplo, num momento pandêmico, seria colocar o uso de máscara, restrição ao uso das áreas comuns, acima do direito do condômino de poder usar lá a piscina, usar lá a área comum, enfim, aí seria a função social aplicada, independente de qualquer medida, de qualquer norma, é princípio lógico. Esse é um ponto interessante. Lá no Código Civil também temos os direitos e deveres dos condôminos no 1335 e 1336. Não vou alongar mais para não estender a questão. Doutor Alberto, nos Estados Unidos, as convenções, algumas convenções, vedaram que pessoas famosas, celebridades, pudessem residir em determinados ou naqueles respectivos condomínios. E aí, parece-me que inspirados no modelo americano, alguns condomínios, e o Francisco Egídio depois pode nos narrar se ele conhece algum condomínio que detém essa particularidade, da Barra da Tijuca, ali no Rio de Janeiro, alguns condomínios criaram uma normativa semelhante para impedir que jogadores de futebol, cantores, artistas, dentre outras celebridades, pudessem também ali morar, embora, claro, pudessem, evidentemente, pudesse ser titular de domínio daquela unidade imobiliária. Ou seja, eu poderia ser dono enquanto jogador de futebol, mas eu não poderia residir naquele imóvel que, porventura, eu teria adquirido. E a pergunta que eu lhe faço, essa limitação ao exercício do meu direito de propriedade, que nós sabemos que é usar, gozar e dispor, esse cerceio ao o meu direito de utilizar a unidade, certo, seria uma limitação excessiva ou o condomínio teria essa condição, essa faculdade? Bem, Caio, é muito interessante essa provocação no seguinte sentido, de que efetivamente, se partirmos da origem, né, o Dr. Francisco pontuou muito bem, né, com a origem da propriedade, desenvolvimento urbano, a instituição da figura do condomínio edilício, mas quando da criação, do nascedouro de um condomínio, obviamente que quem estabelece as regras a priori é um empreendedor, é um incorporador imobiliário, que ele ali apresenta uma minuta de convenção de condomínio em que, em termos práticos, né, quando da sua instalação, por vezes, é aprovada a toque de caixa sem as devidas nuances, né? No caso da limitação de pessoas famosas, eu entendo que, ao meu ver, haveria sim uma limitação ao exercício da propriedade, tendo em vista que, se tal condição não for inserida no ato de constituição do condomínio, como que esse famoso, digamos assim, essa celebridade que pretenda ali adquirir um imóvel, ela obterá o conhecimento prévio de que ela não pode usar, gozar e dispor da coisa, né? Então, assim, ao meu ver, é sim um limitador
ao direito de propriedade, um limitador, ao meu ver, excessivo, abusivo, né? Foge da razoabilidade. Entretanto, se de outro lado houver uma previsão em convenção de condomínio, né, penso eu que estaria mitigado essa violação do direito de propriedade, né? Mas atos posteriores, deliberações em assembleia, salvo se, obviamente, conseguisse se atingir um quórum para uma modificação da convenção. Do contrário, eu entendo que é uma condição excessiva, desarrazoada e abusiva para o exercício do direito da propriedade. Doutor Francisco Egito, pegando o gancho aqui da fala do nosso querido amigo aqui, professor Dr. Alberto Pequeno, ele trouxe a possibilidade de se estipular algumas limitações. No caso, parece-me que essa especificamente teria fugido do princípio da razoabilidade, não é isso, Dr. Alberto Pequeno? Sim, ao meu ver, acaba sim. tendo um excesso, mas de outras formas, de outras limitações, e até porque a gente ainda vive um momento de pandemia, onde várias limitações foram impostas, e a gente falará mais à frente durante o nosso programa sobre algumas dessas questões. A pergunta que eu lhe faço é: essa limitação, uma vez sendo respaldada pela coletividade, ou seja, ainda que tenha sido, porventura, feita por meio de uma alteração na convenção com um quórum qualificado de 2/3, essa limitação seria válida? E mais, teria alguma situação onde o síndico poderia impor limitações de forma unilateral, ele individualmente impor algum tipo de limitação ao uso da propriedade? Bom, a questão da comparação inicial lá dos Estados Unidos com o Brasil é muito diferente, né? É um país que tem tradição no liberalismo clássico, tradição no empreendedorismo, livre iniciativa, e nosso país ele só conseguiu progredir em certo momento pela iniciativa do Estado, assumindo a falta de capital, assumindo papéis que inicialmente não seriam papéis estatais. Então nós temos de um lado duas forças que se complementam, né? Iniciativa privada e o poder regulamentar do Estado. E de acordo com o momento histórico, um ou outro crescem, né? Então, por exemplo, uma comoção, como foi a pandemia, o Estado tem que regulamentar para dar segurança jurídica para as partes. E fora de um momento de pandemia, as partes elas poderiam, né, os cidadãos poderiam se autodeterminar, desde que não ferissem a justiça contratual, a boa-fé objetiva, né, função social da propriedade e outras questões mais. Esse ponto ele merece muita reflexão, porque ele coteja e confronta alguns princípios, né? Veja, de um lado nós temos hoje, até um CPC, que é publicista, né, que regula o processo civil, uma coisa estatal, que as partes não podem determinar, enfim. Até no CPC hoje, lá no artigo 190, existe o dito negócio jurídico processual. Eu posso pegar no meu contrato de locação e dispor algumas questões, desde que não firam o espírito da lei de locações, eu posso ali tratar como vai acontecer em caso de ajuizamento de uma ação ou em caso até de invocar mediação de contas. No artigo 191 nós temos ali um calendário que as partes podem determinar, desde que não firam ali o espírito do próprio CPC, né, nesse privem lá, princípios constitucionais, como a ampla defesa contraditória. Bom, nesse sentido, eu vejo um ressurgimento da autonomia da vontade das partes, mas a autonomia da vontade das partes ela deve ser olhada com muito carinho, porque é um engano pensar na autonomia oitocentista quando você tinha partes supostamente iguais. Hoje existem partes vulneráveis, insuficientes técnica, econômica, juridicamente. Esse é um ponto. A liberdade ela é uma utopia muitas vezes, aí cabe ao Estado dar força à parte fraca. Mas levando para o lado da convenção condominial, ora, você pergunta se é válido, temos aí a escada pontiana, né? Validade, eficácia, enfim, tem critério. Não vejo como ser inválido enquanto norma, se for instituído e constituído um condomínio, na sua convenção ele prevê lá regras de convivência. É válido. Houve aprovação com 2/3, né, das frações ideais, enfim, é válido. Nesse ponto não vejo como válido. Agora, se estabelecer algum preceito discriminatório, né, eu começo a interpretar com relação ao Brasil e não aos Estados Unidos. Aqui você não poderia excluir daquela sociedade condominial nem condicionar a aprovação que determinado morador ou condômino venha ocupar aquele empreendimento e tal. Não é da característica do nosso direito pátrio. Então, embora exista a norma, embora no primeiro olhar ela não afronte nenhum outro grande princípio, eu entendo
numa interpretação, numa exegese bem nacional aqui, que isso não seria possível. Mas é válido, está lá presente numa convenção. Não seria válida, por exemplo, se ela estabelecesse critérios discriminatórios, se ela colocasse limitações excessivas. Aí entra também o artigo 187, que é a função imitativa da boa-fé, né? Ou o artigo 113, a função interpretativa da boa-fé objetiva. Caberia o juiz, o Estado-juiz entrar naquela relação privada e olhar para ver se há excessos. Enfim, eu acho que ficaria um pouco ponderado e avaliado caso a caso. Existe, é claro, princípios dentro do Código Civil que você pode tentar invocar. Por exemplo, um jogador de futebol, você poderia invocar se ele faz pagode, se ele faz festas, se é barulhento, se é incômodo aos vizinhos, se invocaria lá o condomínio social nocivo, um 336, um 337, ou o próprio 3364, deveres de sossego, salubridade, segurança, ou os bons costumes, você poderia invocar, embora seja um pouco frágil aí, mas você poderia tentar até qualificar aquele condômino como um condômino social que viola as normas reiteradamente, caberia mediação, caberia o síndico aplicar multa. Agora, finalizando a sua pergunta, o síndico individualmente, o que ele poderia fazer? O síndico tem o dever de cumprir, fazer cumprir o regimento interno, o regramento interno do condomínio, que são a convenção, o regimento interno, normas e decisões assembleares, Código Civil, de condomínios e corporações, enfim. Ele não tem tanto poder assim, né? Ele está ali para cumprir algumas normas, e nós devemos pensar o condomínio, entidade que mais se aproxima do condomínio, já que ele não é uma fundação, não é uma empresa, não é uma associação privada, enfim, o condomínio mais se aproximaria, talvez, de uma organização com uma racionalidade burocrática weberiana, ou seja, normas, procedimentos, racionalismo, impessoalidade. A administração do condomínio, ela talvez se assemelhasse a uma coisa mais pública. Então, o síndico deveria cumprir essas normas. Ele não pode. Se ele recebe um mandato daquela sociedade condominial e ele se excede, há excesso de representação. Os poderes para gerenciar a coisa comum estão previstos lá no 1348. Não vejo também o síndico com esses poderes assim. Agora, claro, o síndico ele deve fazer cumprir a convenção e administrar a coisa comum. E se nessa administração há alguma infração normativa, alguma violação de algum preceito, ele tem poderes e deveres para agir. Nesse sentido, sim, mas de inopino, proibir ou criar normas, em absoluto. O síndico tem um papel executivo e um papel legislativo, nesse particular, caberia à Assembleia de Condôminos. Acompanhando pela TV Capital, a você que está nos acompanhando pelo canal no YouTube Condominial News, já peço a você que está no canal que se inscreva e, claro, deixe seu like. E se esse programa lhe é interessante, certamente será a outras pessoas, portanto, compartilhe. E lógico, não vou deixar de registrar aqui algumas participações pelo YouTube. Meu amigo Jonildo Malta, ele que sempre se faz presente. Boa noite, mestre, doutor Caio Mota, Francisco Egito, Alberto Pequeno. Estou no aguardo. Minha mãe, que é sempre uma das primeiras a conectar. Um beijo grande, mãe, também te amo. E aqui, Ana Elisa Laureano, boa noite a todos. Adilange Fraga Brito, boa noite. Marlon Monchans, boa noite. Canal Imobiliário Francisco Ajuda, sejam todos muito bem-vindos. Aprimora Treinamento e Qualificação, parabéns. Elcivan, meu amigo Elcivan Amâncio, boa noite. Daniel de Almeida Moura, um grande profissional, um grande advogado. Johnny Almeida, boa noite, Johnny. Robson Alves, da Administradora Condominial, meu querido amigo Robson. Boa noite, pessoal. Em especial o doutor Caio, demais participantes do painel. Mais um tema excelente com grandes especialistas, verdade, grandes especialistas, grandes autoridades. Adailson Cruz, um dos maiores comunicadores aí do segmento condominial, pedindo para que todos compartilhem. Obrigado pelo carinho, pelo prestígio da sua audiência, viu, Adailson? Ana Maria, Cristina Afonso, boa noite a todos. Alan Rodrigues, deixe seu boa noite. Sara Jones, minha queridíssima colega, doutora Sara, competente, uma grande autoridade. Doutora Thaís Massad, ela que é advogada, faz parte da nossa Comissão de Direito Condominial, uma exímia profissional. Vou parando por aqui, só gostaria de deixar uma pergunta, antes da gente ir para o nosso rápido apoio cultural, que é uma pergunta do Roberto Raposo, doutor Alberto. Gostaria de saber a opinião sobre a desapropriação da propriedade sem função social. Então, nós vamos a um breve apoio cultural e voltamos já. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela
Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravada no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. A Polar se transformou em uma empresa líder de mercado, especialista em atender com excelência centenas de clientes em vários estados do país. Possui uma moderna sede própria. A Polar é uma empresa especializada no planejamento e na gestão de mão de obra. Apresentamos a você os nossos serviços de portaria 24 horas, limpeza e conservação, jardinagem, manutenção de piscinas. A Polar desenvolve desde atividades mais simples, como limpeza de escritórios, até as mais complexas, como operações em grandes indústrias. Na hora de escolher uma empresa séria e comprometida, a Polar é a melhor solução. Polar Limpeza e Conservação. Ser eficiente é a nossa razão de existir. Momento Jurídico. Oferecimento. Portal Solicite. Assessoria segura em indicações de fornecedores de A a Z. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. O seguro ideal para o seu condomínio. Fale com a GJX Seguros. Perícia Predial, Engenharia Diagnóstica e Consultoria. 61 98123 3337. GPS Condominial, loja das melhores marcas do mercado condominial. Equipamentos, produtos e acessórios. www.gpscondominial.com.br. Capacitar Condominial, referência em aperfeiçoamento e especialização de síndicos e colaboradores de condomínios. Apoio Secovi Goiás, Amigos do Condomínio, Cidadania Brasil. A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. 8 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Estamos voltando agora com o segundo bloco do nosso programa Momento Jurídico. No programa de hoje, recebendo os queridos amigos Alberto Pequeno, ele que é advogado, professor, especialista em direito imobiliário e vice-presidente da Comissão Especial de Arbitragem da OAB Goiás, e o doutor Francisco Egito, esse profissional multifacetado que é advogado, contador, administrador, especialista em direito imobiliário, coordenador na pós-graduação em gestão condominial da Cândido Mendes. Antes de encerrar o primeiro bloco, peço perdão, eu tinha lido uma pergunta aqui do Roberto Raposo e tinha destinado ela a você, doutor Alberto Picarelli. Gostaria de saber a opinião sobre a desapropriação da propriedade sem função social. Bem, Roberto, a desapropriação urbana, obviamente, ela tem a finalidade de evitar que o município se desenvolva de modo irregular ou de um modo inadequado, né? Então, assim, o principal instrumento de regulação ou de normalização do desenvolvimento de um município é o plano diretor. Tanto é que o Estatuto da Cidade, né, impõe aos municípios com mais de 20 mil habitantes que se faça o plano diretor e a cada 10 anos se promova a sua revisão. E nesse plano diretor, ali será definida as diretrizes, né, de desenvolvimento daquela cidade. Obviamente, dentro desse instrumento de política urbana, que é o plano diretor, pode-se estabelecer, existe a possibilidade de que se preveja que a não utilização
de um imóvel por um lapso temporal, ou seja, que não se dê uma destinação social àquele imóvel, doutor Caio, implique na perda da propriedade pela desapropriação. É um instrumento, obviamente aqui, eu até deixo aqui bem claro que difere e em muito, né, da desapropriação urbana. Da desapropriação rural, perdão. A desapropriação urbana, como mecanismo de desenvolvimento urbano, é plenamente eficaz. Entretanto, obviamente que há que se atender aos requisitos da Constituição Federal, né? A justa e prévia indenização. Esse requisito, o plano diretor não pode suprimir isso aí. E me permitam aqui destacar a presença no nosso programa de hoje, a participação, ele que está nos acompanhando pelo YouTube, doutor André Junqueira. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente ainda, espero ter em breve, mas agradeço seu carinho, obrigado pela audiência e quero destacar que tenho feito sempre leitura dos seus artigos, de todo aquele material que você tem produzido através do nosso grupo Condomínios Ibradim, né, o Ibradim Condomínios. Obrigado e um grande abraço a você, André. Minha admiração e respeito. Doutor Francisco Egito, agora a gente vai ter que dar uma aceleradinha, nós estamos caminhando aí para 15 minutos do encerramento do nosso programa que finda às 20 horas e 45 minutos, programa ao vivo da TV, e a gente sabe como é difícil fazer programas ao vivo. Te perguntaria, doutor, e te pediria a brevidade, como que você analisa, como que você enxerga as questões relativamente ao momento pandêmico, onde os condomínios, ainda que sem nenhuma previsão interna, sem nenhum amparo normativo, restringiu o acesso de pessoas às unidades autônomas. A exemplo, determinado condomínio aqui em Goiânia achou por bem que dado os números do avanço da pandemia, poderia restringir o acesso às unidades autônomas. E aí estabeleceu um limite máximo de 4 pessoas por unidade. Não fazia nenhuma distinção se seriam os pais daquele morador, seriam os filhos daquele morador. E dentro disso eu te pergunto, a adoção dessa medida é válida, é razoável, está dentro da normalidade, dentro da legalidade, doutor Francisco? É uma questão bem delicada. A princípio, cabe ao síndico, lá no 1348, o poder e o dever de administrar, né, o condomínio, zelar pelos serviços que interessam à coletividade. Então, ele deve seguir os protocolos de segurança existentes pelas autoridades sanitárias, né? Então, acho que esse seria um primeiro passo aí para um bom síndico mostrar que ele fez aquilo que deveria ser feito, que é razoável. Normas, né? Nós dependemos muito do direito positivo, do direito posto para tomada de decisão, e é claro que uma norma, ela dá segurança jurídica para as partes, porque ela dispensa um longo raciocínio para a construção de uma solução, e muitas vezes esse raciocínio ele toma caminhos e interpretações muito subjetivas, e isso pode gerar um estado de anomalia, o que não é o caso, porque a lei pode ter lacunas, mas o direito não possui lacunas. Com relação a medidas do síndico, então ele tem lá os poderes do artigo 1348, né? Nós temos a função social da propriedade e as medidas dentro da função social que preservam o interesse da coletividade em detrimento de meros interesses individuais. E você poderia promover certas restrições, se forem razoáveis, né? Certas limitações para a defesa dos interesses dessa coletividade. O artigo 1336, ele fala que o exercício da propriedade ele deve estar adstrito aos deveres de segurança, de saúde, de salubridade. Acredito que essa é a base aí para o síndico poder colocar certas medidas. Eu acho que ele deve consultar o jurídico dele para uma avaliação normativa, para que o jurídico dê respaldo, para que ele não tome medidas que ele acha que serão seguras e que não serão seguras nem juridicamente, nem em termos de protocolos de medida sanitária, enfim. Esse é um ponto muito delicado, né? Eu acredito que ele, como administrador do condomínio, deve gerenciar e encontrar as soluções adequadas para a questão. A situação existe efetivamente algum risco para a saúde, para o sossego e para a segurança dos condôminos? Esse é o ponto, né? Porque risco potencial existe a todo momento. Mas será que na prática há algum risco? Porque vai entrar um morador
uma pessoa estranha para fazer entrega de algum medicamento, talvez para uma pessoa de idade, ou vai entrar alguém entregar algum alimento ali. A gente não pode chegar ao extremo também, porque se assim fosse naquele momento do ápice da pandemia, o porteiro do prédio também não poderia trabalhar, porque ele estaria colocando em risco, ou levando risco para os condôminos. Alguns serviços foram mantidos, aqueles não teriam risco. Então, assim, acredito que é uma solução casuística para se avaliar, enfim, o caso concreto, tá? Até 4 pessoas seria o caso que você coloca. Enfim, eu acho que temos que tomar cuidado para não ter nenhum excesso, né? Nenhuma falta de razoabilidade, para que as medidas não possam parecer, talvez, nem liberais demais, né? Nem exageradas demais. Elas devem andar par e passo com as medidas de distanciamento social que as autoridades públicas determinam. Porque o próprio morador, o morador não vai querer medidas muito rígidas no momento que as políticas públicas já apontam um certo abrandamento. A gente tem que mais ou menos andar segundo o que as políticas públicas apontam, até porque se o síndico anda na contramão disso, ele vai talvez criar problemas para ele. Mas o caso realmente requer medidas de gestão e uma orientação jurídica bem adequada, mas a base normativa está aí, função social da propriedade, 1228, parágrafo 1º, 1336, inciso 4º, e outros dispositivos aí espaçados, 1348, salvo engano, e alguns incisos. E destacando ainda algumas participações, Maria João Bastos Gaio, quem eu já agradeço pelo carinho, Célia Regina Silvestre, Eline Castro, ela que sempre se faz presente, um beijo a você, obrigado Eline. Roberto Raposo, Thaís Lucena, Juliana Costa, boa noite, excelente abordagem, Lucilene Toledo, muito bom tema e bem complexo, Alessandra Freitas, meu beijo a você, Alexandra, Adailson, Rosa Lúcia Délia, boa noite, ótima discussão, Honorato Neto, André Luiz Junqueira, Marcos Dias, Nanábia, Mauro e Glória Rizaro, Jonatas Pinotti, SGV Advogados. E aqui eu queria destacar, Alberto, se me permite, ele deixa uma pergunta, sabendo que condomínio não tem personalidade jurídica, ele pode adquirir bens imóveis e incorporar o condomínio? Qual é o quórum para aprovação? Bem, partindo da premissa de que o condomínio ele existe com o compartilhamento da propriedade, né? Todos os proprietários das unidades autônomas também são proprietários de parte da área comum, proporcionar a sua fração ideal. Obviamente, é possível, não há impedimento para que o condomínio faça a aquisição de um imóvel, todavia, essa aquisição implicará em algumas formalidades que deverão ser adequadas, né? Obviamente, não há que se falar em quórum, e sim em unanimidade para a aquisição de um bem imóvel, né? Certa feita, me consultaram sobre a possibilidade de adquirir da aquisição de um lote vizinho a um condomínio com o propósito de ampliar a área de lazer, né? A nossa orientação foi no sentido de que todos os condôminos deveriam anuir com essa aquisição, bem como se promover o ajuste na convenção de condomínio, inclusive modificando a área privativa, né, ou a área comum, né, a propriedade da área comum, alterando ali os percentuais de propriedade para cada condômino. Doutor Francisco Egito, há quem defenda que a locação por temporada pode ser vedada, pode ser impedida ou restringida pela convenção de condomínio. E há quem defenda, por óbvio, o entendimento, ou que divirja desse entendimento e defenda posição exatamente contrária. Eu te pergunto, aos que defendem que a locação por temporada poderia ser proibida se houvesse previsão nas normativas internas, você acha que essa corrente acabou ganhando força com o momento da pandemia? Ou seja, a pandemia acabou reforçando que neste momento as locações por temporada nas unidades imobiliárias dentro dos condomínios deveriam ser cessadas? Veja, restringir demasiadamente a propriedade, você acaba atacando toda a base do nosso sistema capitalista de propriedade privada dos meios de produção, você ataca até a ordem econômica, você gera uma grave crise de desinvestimento, uma grave crise até nas incorporações imobiliárias, e você aloca capitais para atividades financeiras especulativas. Eu acredito que um excesso nisso seria demasiado funesto e muito, muito ruim. Não vejo como cercear de tal forma o direito de propriedade
todas as nações que tentaram restringir, até acabar com o direito de herança, tiveram que voltar atrás, exemplo, a antiga União Soviética. A propriedade é a base de todos os sistemas. A propriedade é a consequência e a decorrência do trabalho, né, do progresso, das ciências, de toda uma vida de estudo, dedicação. E até como corretor de imóveis falando, né, com o dono de imobiliária, muitas vezes eu presenciei que a locação de imóvel, a propriedade, a compra e venda, é muito mais do que um patrimônio, porque por detrás delas existe uma família residindo. A família aumentou, a família diminuiu, casou, mudou, separou. Todas as mutações nessa entidade familiar, elas estão associadas ao imóvel. Então, a gente tem que ter muito cuidado com qualquer restrição excessiva, tanto ao direito de propriedade, né, disposição, uso, gozo, fruição, né, eu acho que é um ponto muito delicado. E aí, por si só, restringir a locação por curta temporada, eu não vejo nenhum motivo que possa ensejar isso. Talvez aquela questão do Airbnb, que ali se discute se é hospedagem ou locação por curtíssima temporada, talvez por falta de uma norma jurídica própria que entenda e que aí se discuta que o condomínio não é um hotel, que o condomínio não pode hospedar, né? Que não é locação por curtíssima temporada, porque não tem previsão específica na Lei 824591, né, porque você estaria sobrecarregando uma unidade, entraria pessoas estranhas que aí colocariam em risco a segurança do condomínio, né, que sobrecarregaria o uso de água, a pessoa entraria, ele não cumpriria a convenção do condomínio, o regimento interno. Aí você começaria uma discussão, que eu acredito que essa discussão ainda é válida, mas ela não está resolvida, não foi vencida. Acredito que, no plano prático, você conseguiria restringir, a despeito de norma convencional ou do regramento interno, no caso do regimento e convenção, restringir um acesso se você tiver, no plano prático, qualquer violação ou qualquer ofensa à sociedade condominial como um todo, e os deveres aí, então, de segurança, o dever de sossego, ou o próprio dever de salubridade, alguma ofensa aos bons costumes. Então, com relação à segurança, colocar em risco a propriedade ou expor a saúde, a integridade física das pessoas, com relação à saúde, a integridade biopsicossocial, a integridade mental, o direito ao refazimento, ao direito à incolumidade biológica, e, enfim, por aí vai. Eu vejo dessa forma, está um pouco delicado você restringir o uso da propriedade. Veja, você fragmentar e limitar essa propriedade. A propriedade, ela é ilimitada até porque se presume o contrário, os poderes de uso, gozo e fruição estão ali inerentes. Quando você separa, quando você fragmenta esses poderes, você constitui um direito real por uma escritura pública, ou título translativo registrado em registro imobiliário. Enfim, não é por uma norma convencional, pela vontade de um gestor, isso é exagerado. Eu vejo com muito cuidado, talvez só uma norma de ordem pública. Eu ainda não tenho uma opinião muito formada a respeito, mas no primeiro olhar eu vejo como exagerado e desarrazoado, porque por detrás da propriedade existe todo um caudal, né, de negócios jurídicos celebrados, né, produção, circulação de riquezas. Enfim, eu, no primeiro olhar, vejo com grande resistência a norma que chega a tal nível de limitação, a não ser que no plano prático, por exemplo, alguém tem doença infecto-contagiosa, está colocando em risco lá a saúde dos demais compossuidores. Quase toda convenção condominial traz uma norma nesse sentido, e aí você começa a, no plano prático, encontrar algum problema para a sociedade condominial com relação ao uso. Mas, fora disso, eu acho ainda muito exagerado e muito restritivo, muito impeditivo e sem um resultado prático. Por que impedir o uso daquela propriedade? Não vejo dessa forma. Essa foi uma discussão muito acalorada que tomou conta dos grupos de WhatsApp, dos eventos condominialistas por todo o país, e aí eu me filio com muita convicção à corrente que defende que ali se trata, de fato, doutor Alberto Pequeno, de uma locação urbana. A Lei 8.245 de 91, com muita clareza, defende que as locações, por período ainda que inferior a 90 dias, são tidas como locações. As locações, e aí ela admite como locações por curta temporada, mas são admitidas como locações. Não vejo, diante das legislações, diante do que nós temos hoje, a efeito de normativa, a gente tentar admitir o contrário. Se a gente for defender a corrente que ali estaria o turismo ou algo semelhante,
eu penso que a gente teria uma dificuldade de embasamento muito grande. Doutor Alberto Pequeno, estamos caminhando para o nosso fim. Só me interrompendo, fazendo um Eu vou só te pedir interessante. pra gente, eu vou te pedir desculpa, porque nós estamos ao vivo, nós encerramos em 30 segundos. Doutor Alberto Pequeno, quero te agradecer pela participação, deixar você um grande abraço e dizer que esse programa está sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigado pela participação com o Dr. Francisco, um excelente profissional. Muito obrigado, Dr. Caio, que também, de igual forma, é um excelente profissional. Então, Francisco Egito, vou te pedir perdão mais uma vez, mas queria que você fosse muito breve, nós estamos a menos de 30 segundos agora, sim, para poder encerrar. Não há problema, só lembraria Silvio Capanema, que condenava o dirigismo estatal em locações, muitas vezes engessou e prejudicou, e nós temos um déficit habitacional muito grande. Isso é muito ruim para o mercado imobiliário e as locações de imóveis. Então, temos que ter muita cautela em qualquer coisa nesse sentido. Mas, finalizando já, agradeço o doutor Alberto pela participação, doutor Caio, estamos sempre às ordens, mandando um abraço para todos os colegas da OAB, todos os síndicos que estão aqui nos assistindo, todos os amigos, né? Até o próximo evento. Conte conosco. E a você que nos acompanhou na noite de hoje, despeço de você deixando um carinhoso abraço, agradecendo, claro, pela companhia, e peço a você que antes de se despedir, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like e, claro, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo a todos, se cuidem e até a próxima terça-feira. Ao escolher qualquer uma das opções de massas da Cristal Alimentos,